Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Para aquele que não me conhece, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 13, versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependeis dos vossos pecados, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Glória ao Senhor, queridos? Bom, aqui nesta passagem do Evangelho de Lucas, vemos que o Senhor estava ensinando e se apareceram algumas pessoas e comentaram de dois fatos que aconteceram históricos nessa época. Uma matança que aconteceu no templo, ordenada por Pilatos, onde foram mortos muitos judeus, principalmente galileus, e a queda de uma torre, a chamada Torre de Siloé, na cidade de Jerusalém. E as pessoas chegaram lá e questionaram: bom, será que essas pessoas mereciam isso? Será que eh, eh, eles estavam condenados a sofrer isso, etc. E Jesus falou: olha, eles não eram mais pecadores do que vocês. Eles não eram mais pecadores dos moradores da cidade. Eles não eram mais moradores que as pessoas da Judeia, da Galileia. Mas se vocês não se arrependerem, todos vão perecer. Então Jesus estava tirando esse pensamento terreno que a pessoa tinha para falar que cada pessoa deveria de se preocupar pela sua própria salvação, porque a gente não sabe o dia e a hora em que vai morrer. E nesse momento, como estará nosso coração quando a gente se apresentar ao Senhor? Porque Ele está falando que vão perecer. E os ímpios perecem aonde? No inferno. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus fala que automaticamente somos salvos. Mas a gente precisa de um caminho de transformação. A gente precisa entrar em um caminho de santidade. E essa santificação vai gerar em nós mudanças, vai gerar em nós renúncia. E é como o Senhor Jesus falou: aquele que me segue tem que carregar a sua cruz, entendeu? Porque no mundo sofreremos aflições, mas Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo por nós, nós somos vencedores também no mundo. Então, queridos, aqui vemos que enquanto Jesus falava sobre o juízo vindouro e a necessidade de acertar a vida uns com outros, alguns chegaram a informar que Pilatos havia mandado matar galileus, que isso foi por uma revolta que aconteceu no templo. E, segundo a história, Pilatos infiltrou soldados romanos vestidos de judeus, e de uma hora para outra começaram a acontecer mortes e espancamentos e assassinatos ali. E falam que o sangue dessas pessoas que morreram foram utilizadas para sacrifícios, lembrando que os romanos
Eles cultuavam outros deuses e faziam sacrifícios de sangue a esses deuses. Então Jesus aproveita o ensejo para alertar aos informantes, a fim de examinarem o próprio coração e pensarem a respeito de seu estado diante de Deus. Aqui extraímos algumas lições desta passagem e vamos a destrinchá-las uma por uma. A primeira lição: diante das tragédias, falamos mais da morte alheia que da nossa condição diante de Deus. É mais fácil especular a vida alheia que enfrentar nossa própria realidade, não é verdade, queridos? O convertido sempre pensará primeiramente a respeito da própria vida, coração, pecados e castigo. Ao ouvir acerca de uma morte ou tragédia, dirá a si mesmo: meus pecados estão perdoados? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Estou preparado para encontrar-me com meu Deus? Então, vamos a deixar de nos preocupar. Tragédias acontecem, querido. Esse mundo aqui, o príncipe desse mundo é o maligno, é o diabo. E a ele foi dada autoridade aqui neste mundo. Então, as tragédias, quando o maligno governa, as tragédias acontecem. Não quer dizer que aquele que morreu em um evento trágico ou em alguma coisa diferente era merecimento ou simplesmente não estava em pecado e tinha que morrer. Não. Todos nós podemos entrar em algum momento em uma tragédia. Agora, o importante é nos apresentar a Deus limpos, com as vestes brancas, lavadas com o sangue de Jesus. Então, a partir de agora, vamos a deixar de estar pensando nas tragédias, o que está acontecendo, e vamos nos concentrar em entregar a nossa vida ao Senhor e estar quites com os pecados que o Senhor Jesus nos libertou na cruz. Tá bom, queridos? A segunda lição: somos todos pecadores culpados diante de Deus. Isso é fato. O homem pecou e se afastou da presença de Deus, a Bíblia fala. Então, fomos concebidos em pecado, todos nós. Jesus aproveita para tirar nossos olhos da vida alheia e concentrá-los em nós mesmos. Devemos olhar dentro de nós e enfrentar os nossos pecados. Pecamos por palavras, por obras, omissão e pensamentos. Então, precisamos passar pelo arrependimento, queridos. Vamos nos arrepender, vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos deu na cruz. Vamos entrar no nosso quarto, vamos entregar nossa vida ao Senhor. Porque o arrependimento vai gerar vida eterna em nós. E se infelizmente um dia temos que passar por um deserto, uma provação, em uma tragédia, e chegamos a morrer, nós vamos apresentar a Deus tranquilo, limpos. E o Senhor Jesus vai estar lá e vai falar: não, esse aí é meu. Eu di minha vida por ele e ele aceitou meu sacrifício. Então, venid a mim, que eu vou te dar descanso. Glória a Deus, meus queridos. E a terceira lição que a gente tira dessa passagem é que o arrependimento é o único escape das tragédias da vida. Olha que interessante. Só o arrependimento é o único escape das tragédias da vida. Em vez de Jesus discursar contra Pilatos ou defender as vítimas do massacre, olha o que o Senhor fala. Ele voltou sua atenção para os pecados dos informantes, mostrando que também pereceriam se não se arrependessem. Então, o pecado é pior que uma massacre,
pois causa a morte eterna. Sem arrependimento, mesmo vivendo, a pessoa está morta. E se morrer na impiedade, perecerá eternamente. Pensa, já nos arrependemos? Já viramos as costas para o pecado e nos voltamos para Deus? Já paramos de julgar os outros para julgar a nós mesmos? A palavra de Jesus ecoa em nossos ouvidos? Enquanto vivermos, precisaremos acatar a solene convocação de Jesus ao arrependimento. Então, meus queridos, esta passagem aqui parece simples, muito importante, muitos leem ela e passam batido, mas deixa uma mensagem muito importante. Vamos a deixar a vida alheia. Vamos a deixar de procurar defeitos nos outros, pecados nos outros. Vamos a concentrar em nós mesmos. Vamos a concentrar na nossa salvação. Vamos nos concentrar em nosso arrependimento. Vamos a sondar nosso coração. Como estamos em nosso caminho de santificação? Será que estamos sendo transformados? Ou será que da boca para fora que aceitamos a Jesus, mas continuamos no caminho do mundo? Porque a palavra de Deus está falando aqui que as tragédias podem acontecer, mas o único que nos liberta delas é o arrependimento, porque gera vida eterna. Gera vida eterna. Simplesmente entrega a tua vida ao Senhor. Reconheça o sacrifício que Ele fez na cruz. Agarra-te dessa oportunidade. Ele criou uma ponte para Deus. Você pode passar por essa ponte em formato de cruz, chegar ao Senhor. Falar, Senhor, eu entrego minha vida. Eu reconheço o teu sacrifício. Eu te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador. Transforma minha vida como o Senhor quer que eu seja. Gente, você vai ao Senhor do jeito que você está. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Mas Ele te ama como pecador. E você vai entrar em um caminho de transformação. Você vai sujo a ser lavado pelo sangue dele. Vai do jeito que você está. Não espere mais, o Senhor Jesus está voltando. Catástrofes estão acontecendo. Assassinatos estão acontecendo. Mortes dia a dia estão acontecendo. E as pessoas estão indo para o inferno, queridos. As pessoas estão indo para a morte eterna. Aproveita a oportunidade de salvação. Procura o Senhor enquanto Ele está disponível para ouvir o teu clamor. Depois é demasiado tarde. Tá bom, queridos? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim, por minha família, pelo meu irmão e minha irmã que me está assistindo aqui hoje. Pai, entra nos nossos lares, entra no trabalho, entra em todas as áreas da nossa vida. Transforma, traz paz, amor, prosperidade. Pai, entra na vida dos nossos amigos e familiares que ainda não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador. Gera fé, que esta palavra entre pelo ouvido, gere fé no coração deles, para que eles se arrependam. Para que eles se arrependam e se reconheçam pecadores. Deixem de estar falando da vida dos outros, deixem de estar comentando as coisas que acontecem neste mundo e se concentrem na salvação deles. Pai, nós nos arrependemos de todo o coração, de todos os nossos pecados. Entre em nossas vidas, Pai, transforma. Nos afasta do pecado, nos salva, nos liberta das tentações. Oh Senhor, obrigado por tudo. Obrigado
pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado por nos dar a chance de estar mais perto do Senhor e de ser o nosso advogado fiel, o nosso sacerdote. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, lição dada. A palavra de Deus nos traz essa lição hoje. E que a partir de agora, nos preocupemos mais por nossa salvação e nos deixar de preocupar pela vida das pessoas e levar a palavra para eles, para que eles se arrependam e ganhem a vida eterna também, como nós ganhamos em nome de Jesus. Até o próximo estudo bíblico. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês e a sua família.